A paz, amados, tudo bom com vocês? Sou meio novo aqui nessa parada, me explica uma coisa, vocês estão me ouvindo? Aê! Olá. Agora sim, agora eu não estou sozinho. Pensou que eu ia encarar isso aqui sozinho? Pensaram? Convidei aí esses dois amados, o Natan e o Daniel. Muito obrigado por estarem aqui comigo, me dando essa força. Tomar um chazinho aqui para ver se o nervoso passa, né? E eu tenho certeza que o Daniel tá nervoso também. Mas bacana. Bom, começando aqui a me apresentar, né? Eu sei que a grande maioria, talvez todos me conheçam, mas se houver alguém aí que não me conhece, alguém que vai assistir essa aula depois, me apresento aqui, meu nome é Aislan, professor aqui da Escola Bíblica, da Comunidade Evangélica Vida Plena. Até então, eu ministrava aula para a turma dos adultos, mas por esses tempos eu resolvi fazer um corte de cabelo meio degradê, e aí me falaram que isso não ia combinar muito com os adultos. Então eu falei, partiu ministrar aula para os jovens. E estou eu aqui, e aí eu convidei esses dois amados, o Natan e o Daniel, para sofrer aqui junto comigo nessa estreia, né? E é isso aí. Então, vamos começar com o Daniel. Ô, Daniel, você pode então fazer uma oração para a gente iniciar nossa aula? Claro que eu posso. Opa, gosto disso, hein? Tá, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor trouxe, muito obrigado pela vida que o Senhor deu para nós. Que Amém. essa aula seja abençoada, Pai, e que abençoe essa aula, que ela venha confortar os nossos corações e Amém. envie informações boas para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, valeu, muito obrigado. Bom, vamos lá. Durante esse trimestre, nós já estamos aqui na terceira aula, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho sobre esse tema aqui, ó. O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E nós já tivemos aí duas aulas, a primeira foi ministrada pela professora Amanda Moreira. Ali ela deu algumas considerações iniciais sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo, ali divinamente inspirado por Deus, aos Coríntios, né? E aí, na sequência, nós tivemos também uma segunda aula, a aula ali ministrada pela professora Amanda Miranda, onde ela também contextualizou ali um pouco a respeito das saudações dadas por Paulo para a igreja de Coríntios, e ela também abordou um pouquinho ali sobre os dons espirituais. E para o tema de hoje da nossa terceira aula, nós vamos falar sobre divisões na igreja. É isso aí, divisões na igreja. E aí nós temos uma leitura bíblica para fazer em classe, e aí eu convido todos os amados a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 17. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. E aí agora eu vou começar com o Natan, vou pedir para ele fazer essa leitura aí, e todos nós vamos acompanhar ele aí. Amém. Eu vou ler aqui então. Amém, vai lá. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que coordene uns aos outros antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas. Além desses, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja vazia. Pois a mensagem da cruz... até aqui? Até o 17. Então é. Ótimo. Obrigado, Natan. Valeu. Bom, meus queridos, aqui trata-se de uma exortação, né? Dada por Paulo à igreja de Coríntios. E por que Paulo trouxe essa exortação? Porque estava tendo uns probleminhas lá na igreja de Coríntios. Como o Natan aí fez a leitura, né? As pessoas andavam ali meio divididas, meio em contendas, né? E para essa aula de hoje, como o assunto é justamente esse, né? Contendas, divisão, eu resolvi criar uma aqui hoje, hein? Fiz até uma enquete, não sei se todos puderam participar dessa enquete aí. E essa contenda, lá na enquete, falava assim, quem é que tem uma força física maior? Será que é o Natan ou será que é o Daniel, né? E aí eu vi que muitos participaram lá dessa enquete, e aí eu fui fazer aqui umas continhas para saber o que o pessoal achava aí sobre essa questão aí da força, quem é que é mais forte, é o Natan, é o Daniel? E aí eu fui apurar lá e 65% das pessoas apostaram no Natan. 65% ali indicaram que o Natan era a pessoa mais forte, enquanto 35% indicaram que era o Daniel. E aí, Dani, acho que o pessoal está te subestimando, não é verdade? Olha, acho que esse pessoal vai cair do cavalo, hein? Como diz o ditado, acho que esse pessoal vai cair do cavalo. Mas, beleza. A ideia era realmente montar um ringue, dar uma luva de boxe para cada um, fazer eles ali disputar ali numa luta física para a gente realmente ter a certeza quem que é mais forte. Porém, respeitando aí as medidas de distanciamento, isolamento, isso não foi possível, não conseguimos montar esse ringue. Então, a gente resolveu fazer de uma outra forma. E qual foi a forma? Eu encaminhei um desafio para cada um deles, né? É um desafio igual, e aí, a partir desse desafio, a gente vai entender, vai saber quem realmente é mais forte. E aí, eu vou começar com o Daniel. Ô, Daniel, mostra aí para mim o que você tem aí de desafio. Mostra aí. Peraí, deixa eu pegar aqui, calma aí. Pega aí. Isso aqui. Aê! Um palito de sorvete. Olha só, mostra assim na câmera, assim na frente, para todo mundo ver. Olha, gente, esse é um palito de sorvete. Ele é feito de uma madeira muito resistente. É uma madeira chamada aroeira. Essa madeira é forte mesmo, é forte, forte, forte. E aí, através desse palito, nós vamos agora ver se o Daniel ele realmente é forte. E aí o desafio é o seguinte, Daniel, com toda a sua força, você vai pegar o palito, ó, é mais ou menos parecido com esse, com toda a sua força você vai, pá, tenta quebrar esse palito aí, vai lá. Tá bom. Vai, 3, 2, 1 e... Aê, mostra aí os dois palitos quebrados assim, ó, na frente da câmera. Perfeito. Gente, palmas pro Daniel, né? Palmas pro Daniel. Daniel, então, conseguiu aí mostrar que é forte, ele quebrou esse palito. E assim, antes de entrar no Natan, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Para não depois ficar falando, mas o palito do Daniel é diferente do palito que foi enviado para o Natan. Não, não, não. Todos os palitos foram confeccionados pela mesma madeira. Então, eles têm aí a mesma resistência. Não existe diferença de resistência entre um palito e outro. Todos têm a mesma resistência. Então, Natan, agora é sua vez. Pega aí o desafio, mostra na câmera, por favor. Aqui, ó. Cara, puxa. Natan mostrou aí, olha, o desafio dele. E agora é o seguinte, Natan, mostra que você também é forte, tenta quebrar no meio isso daí, vai. Deixa eu ver. Não vai, não. Não deu? Não deu? Não deu? Olha, pessoal, é isso aí, hein? Ficou, então, ó, provado que o Daniel tem uma força muito maior que a do Natan. Porque mostra aí o que aconteceu com o seu palito, Daniel. Quebrou, né? E o seu, Natan?
Tá inteiro, tá inteiro, tá inteiro. Olha só que legal, olha só que legal. Tá inteiro os palitinhos do Natan, enquanto o do Daniel quebrou. Agora eu vou pedir para o Daniel fazer a leitura lá do verso 1 de 1 Coríntios, verso 1 não, verso 10, né? 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 1, verso 10. Vai lá, Daniel. Só o verso 10 ou até o 17? Só o 10, por enquanto só o 10. Tá. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém! Então, começando aqui com o primeiro versículo, que o Daniel acabou de fazer a leitura, tem uma parte que fala assim, ó, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. É justamente isso que explica a dificuldade do Natan em quebrar esse bloco de palitos, porque existe realmente uma diferença entre o desafio colocado aí para o Natan e o desafio colocado aí para o Daniel. E qual que é essa diferença? É que no Natan, os palitos estavam ali juntos, né? Aglomerados, unidos, né? Enquanto no Daniel, o palitinho estava lá sozinho, isolado, dividido. E a grande lição que Paulo traz aqui para a igreja de Coríntios é essa: antes sejais unidos. A união da igreja é a palavra de ordem aqui dada por Paulo, divinamente inspirado por Deus, para a igreja de Coríntios. Amanda coloca assim, ó, meu filho é forte também, é nada. Se eu tivesse levado um palito, é capaz dele ter dificuldade para quebrar. Isso só tem tamanho, não tem força, não. Mas a ideia é justamente essa, trazida por Paulo, a necessidade dessa união. Olha, meus queridos, uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um ex-satanista. Esse camarada, ele realmente participava de rituais satânicos, de questões ligadas ao satanismo. Só que num dado momento, esse rapaz ele acabou se convertendo para a Igreja de Cristo. E lá ele trouxe algumas revelações, como que funcionam as artimanhas do inimigo para destruir a igreja. E uma das artimanhas que ele destacou lá foi justamente a divisão. O inimigo ele tenta a todo tempo procurar trazer a divisão dentro da igreja, porque ele sabe que com a divisão a igreja fica fragilizada. A própria palavra de Deus fala, isso está lá em Mateus, capítulo 12, verso 25, que quando um reino ele é dividido, contra si mesmo é devastado. Então, quando uma igreja ela está dividida, ela trabalha de maneira individual, e aqui, igreja, eu estou falando de nós. Então, assim, quando o Daniel, ou o Natan, ou eu, começam a trabalhar de forma individualizada, a gente acaba se submetendo a uma situação de fragilidade. Como está escrito na palavra de Deus, não se sustenta. Provavelmente será devastado. Agora, se eu, o Daniel e o Natan se unirmos, né, a gente buscar esse conselho aí dado por Paulo à igreja de Coríntios e nos unirmos, né, sermos unidos, aí a história muda, aí a gente fica mais forte. Lá em João, capítulo 17, verso 21, fala um momento em que Jesus estava orando pelos seus discípulos. E lá no verso 21, Jesus fala assim, ó, para que todos sejam um. Então, os jovens se unam, sejam unidos. Adolescentes, sejam unidos. Igreja de Cristo, sejam unidas. A união faz muita diferença. O que Paulo está trazendo aqui é justamente isso, que a união faz a diferença. Enquanto as pessoas procuram trabalhar de forma individual, sabe o que acontece? Mostra aí, Daniel, o que acontece quando trabalha de forma individual. Mostra os palitinhos aí, ó. Aí, ó. Quebra, né? Fica muito frágil. Agora, se trabalhar unido, mostra aí, ô Natão, o que acontece? Olha lá, ó, fica firme, não é devastado. Essa é a lição trazida por Paulo, essa é a introdução que eu trago aqui,
para essa aula de hoje com essa palavra de ordem. União. A igreja precisa ser unida. Amém, amados? Amém. A união faz a força. É isso aí, viu, Mariana? A união realmente faz a força. Para que todos sejam um. Perfeito, Amanda. A oração sacerdotal de Jesus. Para que todos sejam um. É exatamente isso. Agora, entrando aqui na aula propriamente dita, nós temos aí um primeiro tópico que fala sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Porque o que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios era justamente isso, dissensões. Agora, dissensões, o que é dissensões? Né? Um termo que não é tão habitual de ser dito por aí. Né? O que é dissensões? Alguém pode escrever aí alguma coisa a respeito do que é dissensões? Às vezes dá um delayzinho, mas se você quiser, pode escrever aí alguma coisinha. Dissensões. Quem pode aí falar alguma coisa, sei lá, chutar alguma coisa sobre dissensões? Vamos lá, ó. Significado da palavra. Essa palavra, ela... agora chegou. Às vezes dá delay. Divergência. Isso aí, Mari. Divergência. Divisão. Perfeito. Divisão. A Amanda também escreveu divisão. E quando a gente busca lá o significado dessa palavra, lá na origem grega, lá fala de dichostasia, né? Dish significa a parte. Estasis significa posição. Em outras palavras, aqui está dizendo que é uma posição à parte, né? Mas tentando trazer aqui um pouquinho para a nossa realidade, é justamente isso que vocês escreveram. É divisão, é divergência, é separação, é causar dissenso, né? É também causar inimizade, e teve um significado que eu encontrei aqui, que isso é bem forte, ó, é romper comunhão. Então, se a gente tivesse que resumir aqui o significado da palavra dissensões, eu diria que é romper comunhão, né? E hoje em dia isso está tão complicado, né? As comunhões realmente têm se rompido por conta dessas divisões que vem provocando no meio das pessoas. Agora, a palavra de Deus, ela trata dissensões lá em Gálatas, capítulo 5, quando fala da obra da carne, né? Abre lá, Natan, em Gálatas, capítulo 5, faz a leitura para a gente aí do verso 19 até o verso 21. Gálatas, capítulo 5, pode fazer a leitura do 19 ao 21. 19 ao 21, né? Romper comunhão, forte isso, verdade, hein, Amanda? Muito forte, isso me deixou impactado também quando eu vi. Vai lá, do 19 ao 21. 19 e 21. Isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nossa, isso também é forte, hein? As pessoas que cometem isso não herdarão o reino de Deus. Então, veja bem, olha, a palavra de Deus trata dissensões como obra da carne. E ainda conclui dizendo que aqueles que cometem isso não herdarão o reino de Deus. Daí explica essa preocupação de Paulo, né? Essa preocupação de trazer essa exortação para a igreja de Coríntios. Por quê? Porque era exatamente isso que estava acontecendo lá. Dissensões, divisões entre aquele povo, né? Então, Paulo traz ali, com amor, vale lembrar aqui que quando Paulo inicia a exortação, ele fala, rogo-vos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então, ele trata isso
com amor, com aquelas pessoas, né? Mas traz essa exortação, esse alerta, falando, olha, pessoal, não se dividem, não fiquem criando contendas um com os outros. O nosso foco tem que ser Jesus. Esse é o nosso foco, é Jesus Cristo. Então, em outras palavras, Paulo traz essa lição para a igreja de Coríntios, né? Até porque as dissensões, além de prejudicar, né, a pessoa, no sentido até mesmo de comprometer a salvação dela, né, traz essa fragilidade. E aí eu peço para o Daniel mostrar mais uma vez aí o palitinho. O que acontece, Daniel? Mostra aí a fragilidade. Olha só, é exatamente isso que acontece. Fica frágil, a pessoa vai lá, puf, quebra no meio. É exatamente isso que acontece quando uma comunidade entra em divisão, quando uma igreja entra em dissensões, né? Então, Paulo traz essa exortação para a igreja de Coríntios, né? E ali tinha muito o que nós chamamos, dando aqui já prosseguimento à aula, porque o nosso tempo é curto, no item 2, ali estava tendo muito o que nós chamamos de partidarismo, né? Eu vou pedir para o Daniel ler o verso 12 e o verso 13 novamente, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Lê aí para a gente, Daniel. Tá bom. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha só, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Vamos tentar trazer aqui para a nossa realidade. Sabe aquelas vezes que às vezes a pessoa fala assim, hoje é o Aislan que vai ministrar a aula? Não, o Aislan vai ministrar a aula, não. Eu prefiro quando é a Amanda Moreira. Quando for a Amanda Moreira, eu assisto a aula, porque o Aislan não é legal a aula dele, meu. Ou então, quando determinada pessoa vai pregar lá, é fulano que vai... Não, melhor não. Vou esperar a vez do outro, porque esse daí não dá certo. Era isso que estava acontecendo lá. É exatamente isso que Paulo estava tratando como dissensões, né? E veja bem, não eram os líderes, não era Paulo que estava provocando isso, mas as próprias pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou disso. E aí eles iam começando ali a fracionar, né? A se dividir, a cada um querer trabalhar no seu quadrado. Sabe uma coisa que explica muito dissensões? Vou te falar aqui, ó. É sempre quando as pessoas olham apenas seus próprios interesses. Às vezes as pessoas só querem se envolver com aquilo que traz algum benefício para ele mesmo. Infelizmente, isso acontece até os tempos de hoje. As pessoas são ali, muitas vezes, levadas a fazer exatamente aquilo que lhe agrada, que traz algum benefício próprio. E Paulo traz a ideia aqui de um ambiente coletivo, onde a gente pode olhar para todas as pessoas, onde o nosso interesse tem que envolver todas as pessoas. Se eu me disponho como igreja a fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer essa reflexão. Será que aquilo que eu estou fazendo está trazendo benefício só para mim ou traz para as outras pessoas? Ou traz benefício para o reino? Eu tenho que fazer essa reflexão para me saber se eu também não estou vivendo o individualismo, né? Se eu não estou vivendo aquela panelinha do tipo, eu vou só aonde traz benefício para mim. Então, é essa a lição que Paulo traz, né, para a igreja de Coríntios. Gente, vocês são um só. Jesus estabeleceu isso, para todos nós sermos um só, falar uma só língua, né? Agora, quando a gente fala de partidarismo, é lógico que o partidarismo ele não se limita só a essas questões da congregação. Até porque nós somos igreja, e como tal, devemos ser igreja 24 horas por dia. Agora eu vou repetir, hein? Igreja é igreja 24 horas por dia. Então, tudo bem, Aislan, eu não provoco nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de dissensões dentro da congregação. Mas e no dia a dia? E lá no trabalho? E lá junto com seus amigos? Como que isso funciona, né? Porque o partidarismo ele está envolvido em várias coisas. Eu vou aqui até citar alguns exemplos, né? Inclusive para a gente ter cuidado e evitar. Então, vamos lá. Opiniões ideológicas.
Sabe aqueles movimentos feministas? Eita, meu Deus, o pior que é ao vivo, né? Mas vamos lá. Sabe aqueles movimentos feministas? Isso é uma espécie de partidarismo. E aqui eu não estou menosprezando a mulher. Até digo que a palavra de Deus, ela traz o maior respeito que uma mulher pode ter. É a palavra de Deus que traz, é a palavra de Deus que estabelece. A palavra de Deus fala que a mulher, ela tem que ser tratada como a igreja foi tratada por Cristo. A palavra de Deus fala que Cristo tratou a igreja como? Com amor, com cuidado, sabe, se sacrificando. Então é isso que a palavra de Deus fala a respeito da mulher. Agora, qual que é o grande problema? É que esses movimentos, como o feminismo, ele vem contaminado. Vai falar, por exemplo, com alguns desses movimentos sobre submissão. Vai falar, por exemplo, com alguns desses movimentos sobre aborto, sobre o pecado do aborto. Não aceitam. Então, assim, isso é uma espécie de partidarismo. Assim também a gente pode citar outros exemplos. Os exemplos da proteção ambiental, os exageros que às vezes acontecem. Tem gente que resgata o cachorro do mendigo e esquece de resgatar o mendigo. Traz lá a cobertinha para o cachorro e deixa o mendigo passando frio. Isso, infelizmente, acontece. E isso é um partidarismo, por quê? Porque está fazendo seleção. Não está com aquele olhar coletivo. Agora, é errado cuidar de cachorro, resgatar cachorro? Lógico que não. Mas a gente tem que ter esse cuidado para saber se o nosso olhar realmente está sendo coletivo, se nós realmente estamos unidos e se preocupando com todos. É a mesma coisa do politicamente correto. Lá na origem, o politicamente correto tem um propósito bom. O politicamente correto, ele, por exemplo, combate o bullying nas escolas, que faz muita gente sofrer, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas o grande problema é os exageros. Teve uma vez que um camarada, ao escrever um livro, ele comparou a corrupção com aquela doença, se eu não me engano, ela chama sarpes, uma coisa assim, aquela que deixa branco a pele. E por que ele comparou? Ele comparou porque é uma doença que não tem cura, mas pode ser controlada. Então, ele quis trazer a lição de que a corrupção, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Aí gerou um movimento das pessoas que são acometidas com sarpes e recriminaram lá o autor daquele livro, dizendo que ele não estava sendo politicamente correto. Então, assim, os exageros, e são exageros que são muitas vezes colocados apenas para benefício de uma determinada classe, de uma determinada pessoa. E a gente precisa ter esse cuidado, porque a nossa visão ela sempre tem que ser coletiva, tem que cuidar de todos. É exatamente esse o grande problema do partidarismo. É por conta disso que eu, pelo menos, considero o partidarismo como uma obra da carne, e se é obra da carne, é pecado. Não tem jeito. Mas existem outras formas de partidarismo, as panelinhas, grupos específicos, muitas vezes criados dentro da congregação, mas fora daquela visão geral da igreja. Isso, infelizmente, às vezes acontece. E isso também se configura um partidarismo. Sabe quando junta ali determinado grupo e fala, esse pastor não sabe o que faz, olha só, isso daí não, tem que ser desse jeito e tal, e aí começa a agir contrário àquilo, né? Isso provoca divisões, isso é repudiado pela palavra de Deus, né? Ainda existem aqueles outros tipos de partidarismo, né, que a gente ouve muito falar nos tempos de hoje. São de direita, são de esquerda, é Bolsonaro, é Lula, é isso, é aquilo. Gente, para com isso. A gente só tem que ser de Jesus. A gente só tem que olhar para ele. O Paulo está se falando para nós, ó, olha para Jesus. É só para ele que nós devemos olhar. Esquece direita, esquece esquerda. Tem um outro exemplo aqui, mas não, esse vai dar muita confusão. Meu Deus do céu. Isso é partidarismo mesmo, Senhor? Vamos lá. Sabe o que pode configurar partidarismo? Vai, Corinthians! Somos um bando de louco! Olha só, hein? E os palmeirenses, então? Quando junta aquela torcida organizada, aquela festa toda, olha só. Isso também é partidarismo? O Corinthians está liberado. O Corinthians está liberado, Natan? Corinthians, lógico.
Por isso tá liberado, pô. Olha só. Bom, tô proibindo torcer para time? Lógico que não. De forma alguma. Eu torço pro Vasco, aqui em São Paulo a minha esposa me obriga a torcer pro Corinthians, e assim a gente vai tocando a vida, né? Mas qual que é o grande problema? Quando isso se transforma num partidarismo. E o que nós temos alimentado, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Quando tem clássicos, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras, aqui vira um verdadeiro inferno no meu condomínio. Eu tenho que colocar fone nos ouvidos da minha filha, porque os palavrões são terríveis. Chega a ter briga, chega a ter confusão. Será que é isso que Deus quer? Gente, o Palmeiras disputou aí recentemente um Mundial, né? E nem foi contra o Corinthians, mas torcidas entre Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, morreu gente. Você já parou para analisar quanta polícia é recrutada para cobrir uma partida de futebol? Isso não é normal. Isso não é normal. A gente não pode olhar para isso e achar que isso é normal, e a gente tem que ter o cuidado para saber se nós não estamos alimentando esse tipo de disserção, esse tipo de divisão. É legal assistir uma partida de futebol, eu particularmente gosto, mas a coisa tem que ser saudável. Não pode ser, aqui em São Paulo está proibido ter torcidas diferentes nos clássicos. Quando vai jogar Palmeiras e Corinthians, não pode ter torcida dos dois times. Olha que absurdo. Então, isso é partidarismo. É o partidarismo que Deus repudia, porque isso causa divisões. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não se envolver nas discussões, nas contendas. Sabe aquela mensagenzinha que a gente posta lá no Instagram, no Facebook? Antes de dar lá o clique, mandei, a gente tem que refletir. Isso daqui eu vou causar paz ou eu vou causar discórdia? Isso daqui eu vou ajudar ou eu vou atrapalhar a conciliação, a paz, a harmonia, a comunhão? Vai haver uma quebra de comunhão com isso que eu vou postar, com isso que eu vou falar? São reflexões que a gente precisa fazer antes de agir. Porque o Natan leu aí, em Gálatas 5, né? Dissensões são obras da carne, né? E não é bem-vindo no reino de Deus. Isso é pecado. Amém? Bom, amados, aqui para finalizar, eu queria fazer a leitura de Salmos 133, do verso 1 ao verso 3. Eu vou fazer a leitura aqui, os amados me acompanham. Fala assim, ó. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho do ermo, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Esse é o efeito imediato da união. É ser forte, é receber as bênçãos do Senhor. A união em Cristo exclui o egoísmo e traz a unção de Deus para as nossas vidas, né? Então devemos sempre viver em concordância. Os jovens, união. Adolescentes, união. Igreja de Cristo, união. Viver em concordância é a palavra de ordem aqui, né? Um só corpo, procurando guardar a unidade do Espírito, evitando sempre as contendas. Então, era essa a aula de hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Daniel, por aceitar o desafio, viu? Valeu. Natan, muito obrigado também por aceitar esse desafio aqui, de me ajudar na ministração dessa aula. E agora vamos voltar lá para a continuação do culto ao Senhor no canal da EBD. Beleza? Tchau, tchau para vocês. O Natan e o Dan são fortes juntos. Resolvida a enquete. É isso aí, Amanda, com certeza. Todos nós juntos, com certeza, somos muito fortes. É isso aí. Tchau, tchau para vocês, amados. Tchau.